Olá, tudo bem? Como é que está a sua família? Como é que estão você? Como é que está você e todas as pessoas que você tem convivido, né? Nesse tempo de distanciamento social, talvez você tenha tido maior tempo para refletir, para mergulhar no oceano tão profundo e misterioso do amor de Deus que esse tempo da Páscoa nos comunica. Já vivemos agora o segundo domingo do tempo pascal e somos convidados a romper o medo, a superar o isolamento e o distanciamento para abraçar a fé e a esperança naquele que é todo misericordioso. É essa a dimensão do próximo domingo que eu te convido agora a escutar atento a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao entardecer, ou melhor, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse Jesus: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados, esse é o famoso domingo da Divina Misericórdia. Na cena do Evangelho, nós vamos observando os detalhes que o evangelista João, como é próprio desse evangelista, sabendo que hoje encerramos a 8ª da Páscoa, né? Esse próximo domingo completa os 8 dias depois da Páscoa, que a igreja celebra num dia só, nessa solenidade tão importante para nós. Agora há pouco vivemos a experiência da paixão-morte e agora somos convidados a mergulhar na ressurreição, na vida nova que o Mestre veio nos trazer. E eu espero que todo esse período de recolhimento, de silêncio, que o tempo pascal seja agora um tempo de exultar-nos de alegria, porque Ele está no meio de nós, numa outra condição, ressuscitado, e nos convida a fazer a experiência
de ressuscitar também com Ele. Eu espero que esse período todo vivido até agora tenha servido para que nós possamos mergulhar nesse novo período e nessa nova etapa de nossas vidas. Ressuscitados para viver uma vida plena. Porque certamente a vida que nós estávamos vivendo, a correria, a pressa, as coisas tão no automático como nós vivíamos, não daria para continuar, não é mesmo? Eu espero que pouco a pouco nós tenhamos condições de vislumbrar esse novo horizonte da vida que nos apresenta. Eu não sei como você está vivendo, como você passou esse tempo, mas é necessário que nós possamos visualizar e vislumbrar no horizonte aquilo que esse período de quaresma, de isolamento, tenha nos gerado dentro de nós. Gerado dentro de nós a morte do pecado, dos vícios e todas as condições de comodismo que vivíamos para uma vida nova. O encontro com Jesus ressuscitado é necessário, amados, para uma vida que vale a pena. E nós observamos hoje nesse evangelho que eles estavam com as portas fechadas. E o sinal da porta fechada é símbolo do medo. Eles também estavam com medo, porque tudo aquilo que aconteceu a Jesus, toda a experiência e a necessidade que eles tinham de ver a vitória sobre os romanos, era a cultura judaica daquele momento. E os discípulos não foram diferentes. Nesse evangelho de João, os discípulos não só não entendem as ações, os projetos e a fala de Jesus, como eles não conseguem compreender e assimilar essa novidade que Jesus trouxe. Lembrem que eles, quando Jesus anunciava a paixão, eles não sabiam do que se tratava. Morte era algo que não estava presente no contexto e no horizonte deles. Por isso, diante do fato acontecido, eles ficaram perdidos, desorientados. Quantos fugiram? Quantos com medo se isolaram? Quantos buscaram o conforto na forma de omitir-se, negando? Você lembra disso? Nós não podemos esquecer nunca que Jesus passou mais dolorosamente pela experiência da traição e do abandono. O abandono dos seus. Na cena de hoje, o ressuscitado vem ao encontro dos discípulos e se coloca no meio deles. E a grande palavra desse tempo é Shalom. A paz esteja convosco. É o grande anúncio pascal. A Páscoa é a experiência da paz, que não é fruto de isolamento ou de cessamento das guerras, de notícias ruins, de controle de todas as coisas, mas é a experiência de mergulhados no Senhor, não perder a serenidade, não perder a fé e a esperança de que a vitória é alcançada por aquele que, pela fé, vai lutando e enfrentando o dia a dia da sua vida e sendo cada dia vitorioso sobre si mesmo e sobre as circunstâncias da vida. Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles. A comunidade reunida é a expressão da grande novidade do ressuscitado. Ele se manifesta na comunidade. Ele se manifesta na comunidade reunida. E Tomé não estava na primeira aparição. Por isso que hoje nós recordamos essa cena belíssima do encontro de Tomé, que é por tudo considerado como o incrédulo, aquele que foi pichado ao longo dos séculos como um homem destemido, como um homem que não tinha fé. E eu queria dizer a você que não é bem assim. O Tomé somos todos nós. Ainda mais nós brasileiros que gostamos de ver tocando, Nós só confiamos naquilo que nós tocamos, que nós realmente temos condições de mensurar. Por isso somos uns Tomés na vida. Jesus nos convida na passagem do Evangelho de hoje a dar esse sentido novo para a nossa vida. Acreditar, mesmo sem ter visto. O Tomé, tendo reunido com os discípulos, Jesus aparece e diz para ele: toca aqui, Tomé.
Toca aqui, porque você não pode ser um incrédulo. De tudo o que aconteceu nesses últimos dias na nossa caminhada de fé, amados, nós precisamos dar um salto. Crer, mesmo sem poder ver, mas Ele está no meio de nós e nos sustenta na luta, nesse sopro que o Evangelho de hoje traz, recriando, porque você lembra que o Espírito foi soprado sobre a primeira obra criada. Jesus hoje sopra sobre os discípulos, comunicando o Espírito, porque é pelo Espírito que eles são capazes de renascer, reviver. É tempo de renascer na graça. É tempo de Páscoa. Que essa notícia seja comunicada a todos. O Espírito Santo é comunicado a nós para que nós possamos vencer o pecado pela experiência do perdão. Por isso é o domingo da Divina Misericórdia. Esse quadro belíssimo de Jesus misericordioso que deve estar sempre estampado nas nossas retinas. Experimentar a misericórdia. E quem de nós não experimentamos até hoje? Quantos erros e pecados, quantas ofensas, quantas mágoas foram lavados no sangue do Cordeiro, pelos sacramentos da igreja, pela dimensão do encontro que nos restaura, pela experiência da misericórdia e do perdão. Que esse domingo, marcado pela experiência de Jesus misericordioso, que dá a sua vida por amor a nós e comunica o perdão nessa experiência de dar a vida, que o Espírito nos comunique interiormente que a festa da ressurreição é uma festa que não pode terminar nunca na nossa vida. A ressurreição é uma nova criação. A ressurreição acabou com o grande inimigo da nossa vida, a morte. E se agora há pouco tememos a morte por conta desse vírus, dessas coisas todas que temos, sido envolvidos, que a experiência da ressurreição cale profundamente esse medo que tem tomado conta de todos nós. Crer. A fé é o oposto do medo. Não é a coragem, é a fé. Crer na ressurreição e crer que Ele ressuscitado é a vida em plenitude. E por mais que alguns de nós tenhamos que experimentar a morte, que não seja a última palavra. Não tenhais medo. Ele ressuscitou realmente. E é mostrado a Tomé, e Tomé experimentando na sua grande experiência de tocar o lado do Senhor, vai crer. E ele faz a mais bonita profissão de fé que nós temos nos evangelhos, Meu Senhor e meu Deus. Seja essa a expressão para você, para todos nós nesse tempo favorável, que não vimos, mas acreditamos. Ele está no meio de nós, vivo e ressuscitado, e nos ressuscita todos os dias, deixando-nos tocar pela grande obra salvífica do Senhor. Assim, fica contigo a bênção e a graça de Deus, que é todo-poderoso. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor ressuscitou realmente. Realmente Ele ressuscitou. Aleluia. Feliz Páscoa para você. Até a próxima. Tudo de bom. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim.